O que eu entendo é que no futuro próximo, né, e é isso que eu estou estudando, a gente vai ter a possibilidade de que a inteligência artificial nos ajude nesta validação de conhecimentos, nesta validação de habilidades. Que é um projeto extremamente inovador, de mensurar o conhecimento. E você chegou num modelo interessante de avaliação. Como que você avalia os novos conhecimentos de uma perspectiva de remuneração? Então, e eu posso compartilhar, até porque não é nada que já esteja sendo implementado, tá? É muito mais uma linha de estudo minha neste momento, entendendo o momento que a gente está vivendo na companhia também, porque a gente também está vivendo uma série de transformações, a gente também vai ter uma série de desafios que vão nos obrigar a revisar os processos que nós temos hoje, inclusive todos os processos de remuneração. Uma das minhas linhas de estudo, onde eu tenho me aprofundado, tenho buscado, enfim, empresas no mercado, fornecedores no mercado que já desenvolvam alguma coisa parecida para tentar conectar essas coisas e chegar numa solução. É isso que você está trazendo, porque uma das coisas que eu também tenho uma convicção bastante forte é de que a gente vai caminhar para esse futuro de skills-based organization, né? Que é você cada vez mais focar nas habilidades, enfim, nos conhecimentos das pessoas, né? E tem uma outra coisa interessante que se a gente pensa, né? Acho que é um pouco nessa linha do que você trouxe também, que acho que a gente vai precisar ir muito nessa de desaprender, reaprender, aprender, porque realmente muitas das coisas que a gente usou até agora não vão servir mais daqui a pouco. E a gente vai precisar desenvolver novos skills, né, novos conhecimentos, para poder lidar com esse futuro. E aí, para desenvolver esses novos skills, a gente tem muito essa coisa de que, preciso de uma graduação, 5 anos estudando. Não. É muito distante daquilo que precisa agora. Exato, exato. Tem um relatório do World Economic Forum que chama Future of Jobs, que é o futuro dos trabalhos, né, das posições. E se vocês forem lá no site, vocês vão encontrar isso, só baixar, super, super tranquilo. E ele fala muito disso, ele fala que a gente ainda foca muito nessa coisa de desenvolvimento de skills, de habilidade, pensando na graduação. Mas a gente pode desenvolver novos skills e habilidades entre 2 semanas e 5 meses. Ou seja, se a gente investe nisso efetivamente, em pouco tempo a gente consegue sim adquirir uma série de novos skills. E eu entendo que no futuro próximo, inclusive, isso é o que vai fazer muito sentido, né? Não é novo se a gente pensa em remuneração por competências, né? Não é um conceito novo. Isso é algo que eu já escuto desde a minha época de Deloitte também. Já fiz projetos, inclusive, de remuneração por competências, o chá que você está comentando. Enfim, ou seja, se eu olho por este ponto de vista, isso não é novo, né? A questão é a forma como isso vai ser tratado. Exatamente. Como é que a gente vai medir? Como é que a gente vai medir? Exato. Porque eu acho que muito desses projetos, né? Se a gente pensa no que era o projeto, né? O que era remuneração por competências no passado, acho que estava muito ligado à questão da avaliação, vamos dizer assim, dos profissionais que estavam no entorno daquele profissional. Então, sempre esteve muito ligado a isso também. Então, uma avaliação 360, uma autoavaliação, eventualmente algum teste de conhecimento, alguma coisa nessa linha. Mas acho, pelo menos do que eu tenho conhecimento, talvez as pessoas tenham mais conhecimento do que eu, mas não fugia muito disso, né? Estava muito ligado a esses 2 fatores, basicamente. O que eu entendo é que no futuro próximo, né, e é isso que eu estou estudando, a gente vai ter a possibilidade de que a inteligência artificial nos ajude nesta validação de conhecimentos, nesta validação de habilidades. Seja através de um copilot, por exemplo, que vai estar com a gente, nos acompanhando, por isso que eu falei, né, a privacidade, né? Esse copilot, essa inteligência artificial pode nos ajudar muito. Se a gente entender que tem um valor ali, que ele pode ser meu assistente pessoal, que vai me ajudar a identificar quais são as minhas fortalezas, quais são os meus pontos de desenvolvimento. No meu dia a dia, ele está me acompanhando, está vendo todos os e-mails que eu tô mandando, que eu estou escrevendo, as apresentações que eu estou fazendo, vai participar comigo das minhas reuniões. Ou seja, é uma inteligência artificial comigo o dia inteiro. E essa inteligência artificial vai me dando essas dicas. Pode ranquear, talvez. Que pode me ranquear. Agora vai dizer, mas eu vou abrir isso para a empresa? Sim, a empresa vai lá e vai olhar tudo que eu estou vendo? Não,
eu posso simplesmente dizer, quando a IA me disser, por exemplo, olha, aqui você demonstrou essa competência. Então, nesta reunião, eu tenho essa evidência de que essa competência que é importante para a sua posição, que vai ser importante para o que você quer no futuro, com esta situação, eu posso validar que você realmente usou essa competência. Eu posso liberar para que isso seja visualizado pela empresa. Outras coisas que eu digo, não, por exemplo, óbvio que se é alguma coisa que eu estou vendo que é para o meu desenvolvimento, eu posso também dizer, não, isso aqui ela me diz que eu ainda tenho que desenvolver, até porque eu normalmente preciso também discutir os meus pontos de desenvolvimento na empresa. Então, é legal a gente também entender isso. Aí eu vou ter ali a minha liberdade de dizer o que eu quero e o que eu não quero que ela libere como informação. E a partir do momento em que eu tenho, então, esse assistente pessoal ali me ajudando a identificar essas competências, eu posso também ter outras ferramentas, além daquelas tradicionais que a gente já tem, não estou dizendo que a gente vai excluir isso, então a gente vai continuar sim tendo avaliação dos pares, do líder direto, de outras pessoas de contato, etc., mas a gente vai poder ter essas outras alternativas também que vão, de alguma forma, validar o que está sendo trazido por essas outras pessoas. Eu acho que a gente reduz muito a possibilidade de viés, né? Porque não é avaliado por uma ou outra pessoa externa. Exatamente. Você tem esse é um problema que aparece muito nas avaliações, né? Sim. Acho que eu não estou sendo avaliado por alguém que sabe me avaliar. Exato. É o que mais acontece, é uma das grandes reclamações. Exatamente. Né? E aí, Priscila, existe uma corrente hoje de pessoas que batem na tecla de que a gente não vai precisar mais ter curso superior. Que me parece estar um pouco alinhado com aquilo que você fala, mas eu entendo que não é bem assim. Como é que você acha que vai funcionar essa questão do curso superior? Você acha que vai depender muito, muito da área? Porque, por exemplo, você pega para as áreas da saúde, para as áreas técnicas, você precisa passar por isso. Sim. Mas quais seriam talvez os cursos ou as áreas que ter pequenas habilidades ou fazer cursos mais objetivos fariam às vezes de uma faculdade? Esse é um ponto interessante também, porque no final, assim, eu concordo com você que eu acho que muitos cursos a gente vai precisar continuar tendo, justamente por conta dessa necessidade regulatória, vou dizer assim, e que isso, inclusive, é uma questão, quando eu penso do ponto de vista regulatório, que pode atrasar algumas dessas coisas que eu comentei. Sim. Não pelo fato de que a tecnologia não esteja pronta e já não exista, mas muito mais por uma questão regulatória, de processo, mercado, de processo, de leis, etc. E aí, nessa questão dos cursos de graduação, eu entendo que também passa um pouco por isso. Então, assim, não vai rolar você querer exercer medicina se você não tiver... Né? Não faz o menor sentido. Exato, não faz o menor sentido. Mas, sem dúvida, eu acho que as empresas também já estão percebendo isso, e não é de hoje também, é que muitas vezes não importa necessariamente o curso de graduação que você fez, porque as habilidades que você adquiriu ali, ou mesmo aquelas habilidades que você adquiriu durante a sua vida, elas podem ser úteis em vários ambientes, né? E aí, muitas vezes, assim, muitas empresas, a Bayer é um caso, assim, quando você vai recrutar, por exemplo, estagiário, você não tem mais essa coisa de falar assim, não, para esta posição, a não ser essas, eventualmente, que a gente comentou, mas para esta posição, necessariamente tem que ser, então, vou contratar para RH, tem que ser psicólogo administrador. Não, eu tenho analista de sistema, tenho advogado, tudo que você puder imaginar em RH, hoje a gente tem farmacêutico, gente de marketing, tem de tudo em RH hoje. Justamente por isso. E isso é muito interessante justamente por trazer esse ponto de vista da diversidade de pensamentos, né? Da diversidade de perspectivas, de experiências das pessoas, que isso fez a gente crescer muito no RH também, por conta de ter essas visões diferentes. Pessoas que traziam uma perspectiva que a gente não estava vendo, porque a gente estava ali também na nossa caixinha, ali no nosso silo, enfim. Mas eu entendo que
acho que tem 2 pontos aí, né? A gente pode até dizer, talvez a graduação vai ser menos importante deste ponto de vista de que não precisa ser este curso ou este curso, mas a aquisição de conhecimento é fundamental, que é o tal do lifelong learning, né? Sim. Eu nunca mais na vida vou poder parar de aprender. Sim. Então, quanto mais eu conseguir buscar conhecimento, seja das formas mais diversas, além daquela graduação, que é o que, de certa forma, me dá vamos dizer assim, a licença para poder competir no mercado, né? Sem dúvida é isso que vai fazer a diferença, não é a graduação, não é o curso que você está fazendo na graduação que vai te diferenciar. Que necessariamente vai te diferenciar. Exatamente. E nessa tua visão, pelo menos no curto prazo, as empresas que investirem nessas tecnologias vão conseguir realizar esse contexto? Eu entendo que sim. Eu entendo que, na verdade, se elas não investirem, elas vão ficar para trás, porque elas vão ser atropeladas. Não tem como a gente pensar em não caminhar nessa direção. Essa é a minha perspectiva, porque as coisas, à medida em que a gente vai entendendo o valor que isso traz para nós, principalmente em termos de economia de tempo, sabe? De estresse mesmo. Aquelas coisas, como eu falei, muitas coisas chatas que a gente precisa fazer, que levam tempo, que nos consomem ali, e você simplesmente fazer assim e o negócio está pronto, e você fala, legal, então deixa eu usar meu tempo para pensar em outras coisas. Acho que você vai ter 2 pontos de vista. Você vai ter o ponto de vista do próprio colaborador que vai falar, não quero, porque eu não quero mais fazer esse tipo de coisa, deixa eu ir para um lugar que me deixe fazer aquilo que eu possa usar meu cérebro, que eu possa pensar, né? Porque esse é um dos fatores, inclusive, do well-being, né? Que é você realmente se sentir útil, você sentir que a sua capacidade criativa está sendo utilizada no seu maior potencial, que você está contribuindo com algum valor para a empresa, para a sociedade, né? Enfim, isso está tudo dentro do mesmo pacote. Então, você tem esse ponto de vista do colaborador que vai dizer que não quero, você tem ponto de vista do mercado que vai dizer, caramba, essa empresa não tem no mínimo essas práticas aqui, não vou comprar desses caras, vou comprar de outras pessoas, que eu sei que tem práticas que são mais aceitáveis. E o próprio ponto de vista de mercado de perder competitividade mesmo, porque você está sendo mais lento do que outras empresas que estão sendo mais ágeis, e não está conseguindo entregar o resultado que você precisa, e rapidamente, sem dúvida, vai ficar para trás. Gostou desse vídeo? Se você tiver dificuldades para encontrar profissionais da área de recursos humanos, remuneração, folha de pagamento, desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção, People Analytics, relações sindicais e trabalhistas e todas as demais áreas que compõem a área de RH, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de te apresentar os melhores talentos do mercado.